Será que realmente essa casta só sai através de jejum e oração? Eu sei que diante das últimas 2 pregações aí eu recebi mensagens como: Rafael, aconteceu um terremoto aqui em casa depois dessa mensagem. Rafael, meu Deus do céu, as estruturas foram abaladas da religiosidade. Rafael, toda honra, toda glória sejam dadas a Deus, cara, por conta disso, assim como vai ser hoje. Eu tenho certeza que mais uma vez a palavra de Deus vai ser engrandecido e a gente vai crescer com ele, amém? Será que realmente essa casta só sai através de jejum e oração? E eu venho lembrando aqui, eu não sou contra jejum, eu não sou contra se você quiser continuar jejuando após essa minissérie dentro da série do Espírito Santo. Você não vai ser menos amado ou mais amado porque você jejua. Lembra disso. Você não vai ter menos ou mais de Deus porque você jejua. Mas o Espírito Santo ele quer te levar à maturidade. A gente falou disso semana passada. O filho maduro ele alcança coisas que o filho imaturo não alcança. Ele chega numa determinada intimidade com o pai, de viver coisas no natural dele, aqui e no espiritual, que o filho imaturo, porque ele acha que é impossível, que não dá, que não consegue, que ele não tem capacidade, e ele realmente não tem, porque a nossa capacidade vem de Cristo, mas o filho maduro já entendeu isso. E Deus quer te levar à maturidade. Sabe? Só que aí na tua cabeça, quando você saiu semana passada daqui, e hoje você vai estar falando o seguinte: Rafael, então você está dizendo para mim que os discípulos da nova aliança, eles foram imaturos. Aí você já começa a pregação brigando comigo na tua mente. Peço para você relaxar, calma, vai dar tudo certo. Rafael, então se a gente for lá em Atos 10, versículo 30, isso aqui é a nova aliança. O Espírito Santo já veio. Olha o que diz. Atos 10, 30. E disse Cornélio: hoje há 4 dias estava eu em jejum, até essa hora orando em minha casa, e a hora nona. Tá vendo? A gente aqui vai decifrar, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, porque a gente vai dissecar tudo. Você não pode sair daqui com um mínimo de dúvida sequer. Vocês aqui são soldados de Cristo como eu, para que a gente tenha certeza daquilo que vierem nos perguntar. Amém? Paulo vem falar sobre isso. A gente tem que lembrar que Cornélio, lembra disso, Cornélio ele não era convertido quando isso aqui acontece. Cornélio ele não tinha o Espírito Santo. Cornélio ele era um gentio que queria ter práticas judaicas. Conhece alguém que faz isso? Está liberto, livre, solto, mas ainda continua tendo práticas na lei, práticas judaicas. Só que aí o Cornélio, ele tem essa vontade dentro dele e ele quer fazer jejum, como os judeus tradicionalmente fazem. Mas quando ele recebe a Jesus, depois do versículo 30, você vai ver que nunca mais Cornélio, ele voltou a jejuar. Então, Cornélio, você tem que lembrar isso quando você estiver estudando e alguém te perguntar sobre isso. Mas por que Cornélio jejuou? Cornélio, ele não estava na nova aliança ainda. Apesar de ser citado na nova aliança, ele ainda não havia se convertido. Ele não havia se recebido o Espírito Santo. Depois que ele recebe o Espírito Santo, que ele é convertido, aí muda totalmente. Mas, Rafael, a gente vai em 2 Coríntios 11, 25. 2 Coríntios 11, 25 diz: fui 3 vezes fustigado com varas. Isso aqui é Paulo, desculpa. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas das vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, e muitas vezes com fome, com sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Paulo continua dizendo o seguinte, deixa eu voltar aqui. Quando a gente pega esse texto aqui, a gente vai entender que Paulo vivia uma vida de jejum. Quando a gente pega esse texto aqui, a gente entende que Paulo vivia uma vida de jejum. Só que você leu comigo ali, e ele, Paulo mesmo, quando escreve o Coríntios, o foco dele não está no jejum. Ele escreveu o jejum separado ali, o foco dele está no jejum. Aqui Paulo está relatando aquilo que aconteceu durante as 3 viagens missionárias dele. Grava sobre isso. Ele não está focando num jejum tradicional religioso, ele está dizendo, passei fome, passei necessidade, eu fui aprisionado, eu apanhei, eu levei, eu fiz, eu aconteci. Deixa eu te perguntar uma coisa.
eu não tomei café da manhã hoje. Eu estou em jejum. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu estou em jejum. Concorda comigo? Mas não necessariamente eu estou num jejum que eu parei para demandar num sentido religioso. Concorda comigo que a palavra eu posso estar em jejum, mas um outro sentido não literalmente religioso? Concordam comigo? E aqui foi a mesma coisa que Paulo viveu. A falta do jejum dele aqui, que ele está dizendo, é porque ele vem dizendo, cara, eu fiquei com fome. Eu fiquei no barco preso 15 dias, numa tempestade, a gente vai falar sobre isso. Eu passei por poucos e poucos, eu fiquei aprisionado lá em Roma. Eu fiquei lá numa masmorra e não era qualquer lugar. Bruno e eu estivemos visitando lá em Roma, onde Paulo foi preso. Pensa no buraco do buraco do buraco. Você pensar num cara comer ali, esquece, o cara ali só queria sobreviver. Então o que o Paulo está citando aqui não é que ele estava num jejum, jejuando religiosamente, buscando a Deus em jejum. Ele estava em jejum porque ele não tinha nada o que comer. É totalmente diferente. A gente tem, quando lê a Bíblia, a gente tem que saber interpretar a Bíblia. Para quem foi escrito, aonde foi escrito, por que foi escrito, quem que quer atingir. Tanto que a gente, quando vai em Filipenses 4, 12 e 13, ele diz o seguinte, corroborando isso daqui. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como ter fome. Como a ter abundância, como a padecer necessidade. Porém, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Rafael, mas passando a página, Atos 27, 9, diz o seguinte: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Aqui é a mesma coisa do que a gente fala no versículo, no capítulo de Coríntios. O cara estava no barco há 15 dias, salvo engano, a onda chacoalhando. Você já esteve no barco com uma tempestade? Cara, quem tem problema de tontura, de labirintite, cara, morre. Uma vez eu estava no barco, juro para você, cara, eu pensei que eu fiquei 2 dias andando assim na rua. Juro para você, cara. Juro para você, Rafa. Eu fiquei andando assim na rua. Parecia que eu ainda estava dentro do barco. O cara estava 15 dias dentro do barco, chovendo, em tempestade. Você acha que o foco do cara era comer ou se salvar? E tanto que ele não fala que ele estava em jejum. Ele não fala que ele estava em jejum. Para alguns, eles acham que de alguma forma aquele jejum que eles estavam no barco é o jejum que os judeus faziam, mas aquela religiosidade lá para o Yom Kippur, para o dia do perdão. Mas para mim isso aqui é bem claro. Ele estava 15 dias ali dentro do barco, passando poucas e boas. O cara queria se salvar, o cara não queria comer nada. Já está fora disso. Atos 27, 21. Visto, que corrobora exatamente com 27, 9, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Tinham passado muito tempo sem comer. Ali não diz que eles passavam muito tempo jejuando, buscando a Deus e adorando. Passavam muito tempo sem comer, eles não tinham o que fazer. As cargas tinham sido lançadas. Se você for lá em Atos, vão ver que cargas tinham sido lançadas para aliviar o peso. Para aliviar o peso do barco, para o barco não afundar. Comidas, era tudo lançado fora. Então eles passaram tempo sem comer literalmente. Não havia uma propositura de um jejum sobre isso. Levantou-se então Paulo diante deles: senhores, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse prejuízo que a gente está vendo agora. Me ajuda com esse R aí, como é que é? Pastor. Eu não consigo, gente. Eu estou com a minha professora de inglês aqui, que tem dia que ela faz aula comigo só treinando R, cara, porque às vezes sai, entendeu? É dor. Calma. Até o arrebatamento estarei melhor. Mas pastor, Atos 9:9, isso aqui conta a história de Paulo. Ele esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. A palavra jejum não é citada aqui. Muitos pegam isso daqui do que aconteceu com Paulo quando ele encontra Jesus e acha que Paulo jejuou. Cara, aquilo ali, Paulo estava transtornado, cara. Paulo ficou cego. Paulo teve um encontro com Jesus tão avassalador que a palavra não diz que ele estava jejuando.
Ali, você não tem um dia assim que às vezes você está tão cabisbaixo, ou está tão seja lá o que você não consegue comer. É o que Paulo viveu, gente. Foi exatamente o que Paulo viveu. Paulo ali literalmente ele estava tão transtornado pela presença do que ele literalmente tinha visto do mundo espiritual que ele não conseguiu ler, não conseguiu nem comer nem beber. Isso não tem nada a ver com jejum. Mas pastor, Atos 13, 12. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E servindo eles ao Senhor e jejuando. E agora, hein, pastor? Se você pegar o texto aqui, todo mundo sabe ler e escrever alfabetizado, né? Em Curitiba é massa isso, cara. Amém? A gente não pega um texto aqui dizendo o seguinte: e só após, olha o que vai fazer diferença, presta atenção, e só após eles estarem servindo, e só após eles estarem jejuando, aí o Espírito Santo falou. É isso que está escrito ali? Hã? É o que está escrito ali? Isso muda tudo. Interpretação de texto. E servindo eles ao Senhor, isso aqui é uma narrativa natural que o autor de Atos, Lucas, ele vem escrevendo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não há uma condição que o Espírito Santo só falou, só agiu, só respondeu, porque de alguma forma eles estavam em jejum. O que a gente precisa entender aqui é que muitas das vezes também, por isso que eu falei, vou bater na tecla, que eu não sou contra, quem quiser fazer o jejum e tudo mais, mas eu não sou tecla, quem faz jejum? Porque pode ser que naquele período o Espírito Santo tenha te pedido. O Espírito Santo possa ter te pedido, ter te direcionado para algo específico e não regular. Lembra disso que eu estou te falando? O Espírito Santo ele pode te direcionar para coisas específicas na tua vida e não regularmente. Porque o específico é específico. Vou te dar uma prova. Jesus ele cura um monte de gente, mas 2 vezes na Bíblia mostra ele cuspindo no chão e passando a lama no olho de um cego. Correto ou não? Foi específico ou foi regular? Foi específico. Senão daqui a pouco tem gente aí saindo cuspindo no chão, tacando no olho de cego, aí vai dar ruim, cara. Tinha um ceguinho lá perto de casa que tacava pedra, cara. Dá ruim. Então o Espírito Santo, ele muitas das vezes, vai te falar o seguinte: ó, eu quero hoje que você suba no monte e tal, YZ. Eu já tive experiência. Alguém já teve experiência no monte? Já teve? Provavelmente. Mas isso é específico ou é regular? Específico. Isso não é regular na tua vida, isso é uma direção específica que o Espírito Santo te leva para uma determinada situação, porque você olhar no monte, orar dentro do quarto, orar no teu quarto, orar no banheiro, tem a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Você orar no monte não tem mais poder do que você orar fora do monte. Mas pode ser uma direção específica, como Deus te acordar de madrugada para poder orar. Você não tem uma direção, tem uma direção. O Espírito Santo hoje me incomodou. Isso é específico ou é regular? Específico. E aqui a gente vê exatamente isso, uma direção específica. E aí a gente pula para Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. É a mesma questão do que a gente acabou de ler em Atos 13, 2. A mesma questão. É a única duas vezes que é citado. Depois você dá um chat GPT aí, eu sei que vocês conferem enquanto eu falo. É a única 2 vezes que isso é citado no Novo Testamento, em Atos. Tirando aquelas vezes que Paulo falou do jejum de fome, são as únicas 2 vezes que é citado. E aí a gente vê em Atos 14, 23, algo muito específico e não condicionado. Você sabe por que eu digo não condicionado? Vamos fazer a interpretação de texto novamente, para a gente poder ler sobre isso daqui. E havendo eles, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, ele não coloca que após o jejum, concorda comigo? Após ele ter jejuado, após ter buscado, e aí eles elegeram os anciãos. Eles já entenderam que eles eram movidos pelo Espírito Santo. Então ele diz o seguinte: e havendo eles, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. E aí, por consequência do fato, eles dizem, orando com jejuns. Foi algo natural, não foi algo forçado, obrigatório. Os encomendaram ao Senhor, ou seja, eles não jejuaram para encomendar ninguém ao Senhor. Eles encomendaram ao Senhor aqueles que já haviam crido.
passado. Eles não usaram o jejum para dar balizamento em nada na vida deles. Foi algo natural e específico, pontual, para aquele momento ali que eles viveram, como eu falei, que Deus pode buscar isso, tocar no teu coração para que seja movido dessa forma. Mas você tem que ser sensível. Mas o que Deus quer de você e de mim é que hajamos em maturidade. O jejum ele não pode ser uma dependência de comunicação com Deus. O jejum não pode ser algo que você coloca entre você e Deus, porque entre você e Deus foi colocado um único caminho para ter Deus. Qual é? Sabe, quando a gente para olhar, e eu vou provar para vocês isso, Atos 12, 5 e 16, 25. Vocês sabem que em Atos ocorreu das maiores perseguições sobre a igreja. No momento de maior perseguição que houve sobre a igreja, você não encontra o jejum sendo citado. Pedro na prisão. A igreja orando por Pedro diz o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava e jejuava intensamente por Deus, a Deus por ele. É isso que está escrito ali? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos 16, 25, Paulo e Silas. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, jejuavam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. É isso que está escrito ali? Eles oravam e cantavam. No maior índice de perseguição do cristianismo dentro da Bíblia, você não vê a palavra jejum sendo citada. No maior índice que a igreja precisava, talvez, de um acesso, de uma busca, de uma resposta, de um direcionamento de Deus, você não vê eles jejuando. Você não vê essa galera jejuando. E aí a gente, quando lê Mateus 6, 18, a gente vai entender tudo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque eles figuram seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava teu rosto. Olha isso aqui que maravilhoso. Isso aqui Jesus, ele fala, a gente já estudou sobre isso, para os discípulos. Isso aqui ele já está mostrando para os discípulos como eles deveriam jejuar. Quando a gente fala de unção de óleo na Bíblia, isso aponta para o... quando a gente fala de água, aponta para o... Ele está falando aí, quando você jejuar, não jejue mais como esses hipócritas aí que querem se mostrar, querem fazer, mas a partir de agora eu já estou dando dica para vocês, vocês vão lavar agora com a água e com o óleo do meu Espírito Santo. Uau! Uau! Jesus ele já começa a dar dica para os discípulos como eles deveriam proceder. É a partir do meu Espírito Santo, é com o meu Espírito Santo. Rafael, você está dando tilt na minha cabeça, Rafael. Você sabe, está fazendo uma lavagem cerebral, exatamente. Ele está fazendo uma lavagem cerebral, tirando toda essa porcaria de religião, de religiosidade que colocaram uma vida dentro de você e a gente aqui está passando a régua, a vassoura para tirar tudo. Para que a sua dependência esteja somente naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se chama Jesus Cristo. Só isso, só isso. Rafael, mas me diz uma coisa. Só me diz uma coisa, por favor, pelo amor de Deus. Por que Jesus então jejuou? Só me diz uma coisa, por que Jesus jejuou, Rafael? A gente tem que lembrar, e a gente já falou sobre isso, Jesus, assim como Moisés, eles estavam numa posição diferente de jejum. Lembra disso que a gente falou sobre isso? Lembra? Eles estavam literalmente como se fosse ali no mundo espiritual, no céu. Por isso que eles foram os únicos que conseguiram o jejum, que a gente chama de jejum total ali, de jejum absoluto. Jejum absoluto, que foram 40 dias sem comer e sem beber. Tanto Moisés quanto Jesus, eles estavam literalmente numa posição que era no céu. Eles estavam ali no mundo espiritual. Então isso a gente precisa levar em consideração, é a primeira questão. Porque senão ninguém aguentaria. Uma outra coisa que se faz necessário que você e eu entendamos é que, de alguma forma, Jesus, ele era judeu.
E ele precisava cumprir não só a lei, mas como a tradição judaica, que era o jejum, porque quando Mateus escreve, Marcos escreve, Lucas escreve, e eles fazem questão, judeus iriam ler, judeus iriam saber, e eles precisavam saber que do meio deles saiu aqueles que cumpriam a lei, para que você e eu não precisássemos mais cumprir, cumpriu toda a tradição, para que você e eu fôssemos libertos de toda a tradição, de toda a amarra, para somente ter Ele como Senhor e Salvador. Sabe, então Jesus, como 100% homem, como 100% e como 100% Deus, ele como homem, ele se rende num jejum de rendição ali, se entregando totalmente ao Pai, para que agora você e eu não precisássemos mais nos render a nenhuma tradição, a somente a Ele. Somente a Ele. Por isso que também ele cumpre as 613 leis, para que agora você não dependesse mais de 613 leis para ter acesso ao Pai, mas somente a Ele, porque Ele é o caminho de acesso único e exclusivo ao Pai. Amém. Por último, Jesus jejuou, porque de alguma forma a vida de Jesus reflete a história de Israel. De muitas maneiras, ou melhor, a história de Israel é uma sombra daquilo que viria a acontecer com o Messias. Israel foi para o Egito, concorda comigo? Jesus também foi para o Egito. Lembram disso? Quando pequenininho, Maria e José fogem para o Egito, Israel sai do Egito, Jesus também sai, ele não fica para sempre no Egito. Israel, ele tem que passar o Rio Jordão para conquistar outras nações. Amém? Amém? Ele tem que passar, Jesus ele também tem que passar pelo Jordão, pelo batismo nas águas no Jordão, para que depois do batismo ele alcance gentios, outros povos como você e eu. Israel, de alguma forma, ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou também 40 dias, o número 40 representa provação, também muitas das coisas, mas ali no deserto. Israel, agora pega essa, Israel fica 40 anos comendo maná. Jesus agora ele se abstém de comer, ele vira o jejum, ele tem o jejum, ele vive o jejum do maná, porque ele é o próprio maná. Então ele, como o próprio maná, não precisava comer o maná, para que agora ele fosse o maná na minha vida e na tua, para suprir todas as coisas que fossem necessárias. Amém. Uau! Glória a Deus. Israel, eles ficaram 40 anos comendo maná, e eu derrubando a água no altar. Vou botar um pouquinho mais para frente aqui. Israel, então, eles ficam 40 anos comendo maná. E Jesus agora, ele não come o maná, porque ele é o próprio maná vivo, para mostrar para você e para mim, ei, quem de mim se alimentar, jamais terá fome. Jamais terá fome. Isso é demais, cara. A Bíblia, ela é toda conexa. A Bíblia não tem nada solto, a Bíblia é toda juntinha. Isso me deixa apaixonado. Rafael, então eu estou entendendo tudo já, está tudo certo. Tudo certo. Mas só me responde a última. Por que Jesus, então, falou que essa casta só sai com jejum e coração? Por que Jesus, então, falou ali que essa casta só sairia com jejum e com oração? Tanto Mateus... Ô Luiz, vai ser promovido, hein, cara? Aí, Flávia. Aí, ó. Maridão, tá vendo? Quando tiver de bobeira aí lá em casa, se puder dar uma ajuda. 3 filhos, sabe como é que é, né? Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, ele diz o seguinte: mas essa casta não se expulsa senão por jejum e oração, por oração e jejum. Marcos 29, 29 diz a mesma coisa. Essa casta não pode sair senão por meio de oração e por jejum. A primeira coisa que você e eu temos que fazer é parar de ler textos isolados. Textos isolados na Bíblia. Bota bem longe de mim assim, que eu não... Vamos entender o que está escrito no capítulo como um todo? Olha o capítulo como um todo, o que diz. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: olha isso aqui, por que não podemos nós expulsar esses demônios dessa casta? E Jesus lhe disse: por causa da vossa... Foi por conta de quê? Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, para colar, e há de passar, e não
e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsará, senão por oração e por jejum. Jesus deixa bem claro aqui que essa casta de demônio ela não tinha sido expulsa porque os discípulos eram incrédulos. Quando a gente lê rápido a primeira monta, a gente acha que quando lê incrédulos, é como se os discípulos não tivessem fé. Eu já vi pessoas falando sobre isso. Não, eles não tinham fé por isso. Não. Não é isso não. Ou que de alguma forma a primeira monta, quando a gente lê dizendo o seguinte, não, porque a fé deles era tão pequena, era menor do que um grão de mostarda. Por isso que Jesus citou o grão de mostarda. Não. Não é isso também não. A palavra, quando a gente vai ler, e a gente já estudou sobre isso numa série da fé, a galera esteve aqui presente. Não existe fé pequena ou fé grande. Quando o assunto você está pedindo alguma coisa para Deus, num caráter subjetivo. Não existe fé grande ou pequena. O que existe uma fé constante ou inconstante. Lembra do interruptor? Estão lembrados? Então, quando a palavra, Jesus fala aqui sobre incrédulo, a palavra no grego é oligopistos. Ou seja, é escassez de fé, é a não constância da fé, é você realmente ter uma fé exatamente dúbia. Quando a palavra é usada por Jesus aqui, não é dizendo que eles não tinham fé. Se eles não tivessem fé, eles nem teriam tentado expulsar. Concorda comigo? Concorda comigo? O que eles não tinham aqui era uma fé constante. É totalmente diferente. Eles não tinham uma fé constante. E nem de alguma forma a palavra diz, porque a gente às vezes vai comparar, a nossa fé é pequena, Jesus nem cita tamanho aqui. Olha o que Jesus, vamos ler novamente. Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Ele não está falando se tiverdes fé com o tamanho do grão de mostarda. Ele fala se tiverdes fé como grão de mostarda. E por que Jesus cita um grão de mostarda? Porque literalmente o grão da mostarda ele é tão duro, ele é tão pequenininho, mas ele é tão duro, tão rígido, tão firme, que Jesus está falando para você, ei, você tem que ter a fé firme. Esquece esse negócio de tamanho de fé, grande e pequena, porque a fé já foi dada para você através do meu Espírito Santo. O que você precisa ter é uma fé firme, constante, como o grão de mostarda. Tanto que quando a gente volta no Antigo Testamento, e a gente já estudou sobre isso, fé no Antigo Testamento significa o quê? Emuná. E emuná, a tradução no hebraico é firmeza, constância, dureza, ali, tá junto ali. Quando a gente vai no Novo Testamento, Hebreus 11:1, qual é o conceito do escritor Hebreus a fé? Fé é o quê? É o firme? Ele não está falando é o tamanho, é isso, é aquilo, é a firmeza. É a firmeza. E é exatamente isso que os discípulos não podiam ver, não podiam expulsar, porque a fé deles provavelmente será que eu expulso? Será que eu não expulso? Será que tem autoridade? Será que eu não tenho? Vou e volto, vai, aquela dancinha espiritual, aquela esquizofrenia, será espiritual? Será que posso? Será que eu não posso? Será que eu sou curado? Será que eu não sou curado? Será que eu... E aí Tiago vem citar exatamente isso. Provavelmente Tiago ele pega tudo isso que os discípulos viveram e ele vem dizendo exatamente isso. Aquele que tem dúvida é como a onda do mar, que é influenciada pelo vento, vai e volta. E por isso não adianta, não vai obter nada de Deus. É por isso que de alguma forma os discípulos eles estavam diante daquela situação e eles não podiam obter nada de Deus. Eles eram inconstantes, e a gente vê isso várias vezes na Bíblia. Pedro andando sobre o mar, inconstância, afunda. Diante da figueira, inconstância. Diante do endemoniado, inconstância, não posso expulsar. Diante disso, eles viviam, eles andavam com Jesus, eles escutavam Jesus, mas eles eram inconstantes. E sabe quantos dentro da igreja estão assim? Inconstantes. Eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas eram inconstantes. Eles eram inconstantes, eles viviam como a onda do mar. Eles viviam como aquele agricultor que planta, dá uma hora depois tira a semente. Planta, uma hora tira a semente. Planta, uma hora tira a semente. Esse cara não vai conseguir nada. Não vai ter um ramo de nada, de soja, de nada que vai crescer. E essa é a verdade por conta que ele, de alguma forma, não tinham conseguido expulsar aquele demônio dali, aquela casta dali. E essa inconstância na vida deles
na vida dos discípulos, além de ser algo perene, que não se estancava, era algo normal, eles andavam com Jesus, mas tem uma coisa de você andar com Jesus e você entender aqui, ó, aquilo que ele está falando. São coisas distintas. São coisas distintas. Eu venho de uma região muito pobre em São Gonçalo. É a região, talvez do Brasil, se você pesquisar, que tem mais igrejas evangélicas. Tem por metro quadrado. Pessoas que andam, vivem em jejum, vivem em oração. Mas uma coisa é você andar com Jesus, outra coisa é internalizar a palavra dentro de você. São coisas distintas. São coisas totalmente distintas. E eles não poderiam internalizar, e eles não poderiam ter fé naquele momento, justamente porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de? Não. Já aprenderam. Ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa galera andava com Cristo. Essa galera conhecia Cristo. Mas elas não entendiam Cristo. A palavra não entrava dentro deles. Então a fé vem pelo ouvir, havia a palavra de Cristo. E como a palavra de Cristo não entrava no coração deles, automaticamente a fé era assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce. E naturalmente, quando eles estavam para exercer autoridade, como a fé deles era inconstante, eles não conseguiam exercer autoridade. Eles não conseguiam viver isso. Você só vai entender 100% da voz de Cristo para que essa gere uma fé que irradie, uma fé inabalável, uma fé constante dentro de você, quando você literalmente não só andar com Cristo, mas isso internalizar dentro de você. Mas isso só pode internalizar dentro de você quando você estiver rendido a Ele. Quando você estiver rendido a Ele. E aqui eu já começo a explicar, como eu tenho o poder de ler a tua mente, eu já começo a explicar. Mas pastor, já entendi tudo que é pela fé, mas por que aquilo está escrito lá, pastor? Pastor, por que aquilo está escrito lá, pastor? Por que então Jesus fala, pastor? Por que Jesus não falou somente então pela fé? Foi botar aquele versículo ali para me complicar. Até hoje, 30, 20 anos dentro da igreja, eu jejuando, achando que eu tenho que ter jejum e oração para expulsar demônio, para fazer e acontecer. Não era mais fácil Jesus só ter colocado ali, por fé, estava tudo certo. Como é que funciona, pastor? Eu vou passar bem rapidinho sobre isso daqui, porque pessoas já vieram me perguntar. Na Bíblia de vocês, provavelmente, isso está entre parênteses em algumas Bíblias. Já perceberam isso? O jejum, né? Isso é uma discussão doutrinária, teológica, sobre aquilo está ali, foi colocado depois como uma tradição, não foi colocado. Isso é discussão para mais de metro. É usado qual códex, né? O código, é o Vaticano, não é o Siniático, é o mais novo. Então, assim, isso é uma discussão teológica que, na boa, não cabe você e eu entrarmos aqui. Não cabe você entrarmos aqui. O fato é que aquilo está ali dentro, e dito bem claro. Se não for por jejum, se não, por conta da incredulidade, eles não puderam expulsar. E aí no versículo, ali logo abaixo, ele diz, se não tiveres em oração, em jejum, aquilo ali não será expulso. Quando Jesus cita o jejum ali, até parece que ele está criando uma nova categoria de jejum. Concorda comigo que quando Jesus fala aquilo ali, ele fala em Mateus 17... Mas quando ele também encontra os discípulos de João, que a gente estudou semana passada aqui, ele fala para os discípulos de João falando o seguinte, o noivo está presente. Então, se o noivo está presente, não tem por que, de alguma forma, eu cobrar dos convidados o jejum. Ou seja, capítulo 9 vem antes do capítulo 17. Concorda comigo? E Jesus aqui no capítulo 17, parece que está meio, como assim? Como é que funciona? No capítulo 9, ele fala que não precisa jejuar. Aí agora, no capítulo 17, que é capítulo depois, ele está dizendo que não, aquela casta não sai senão por jejum e oração. Como é que funciona isso? É para jejuar? Não é para jejuar? O noivo está presente? Não está presente? Já foi? Já voltou? Como é que funciona isso?
Então parece que Jesus, de alguma forma, a Bíblia não é contraditória, a verdade é única, a verdade é certeira e a palavra é a verdade, a gente se agarra nesse ponto final. Quando Jesus ele fala sobre isso, parece que ele está instituindo um novo jejum. Ou seja, não, aquele jejum lá era outro. Era de lamentação, era de choro, era para cura, era para seja lá o que for. Aqui é um jejum específico que Jesus está citando. Como se fosse um jejum para autoridade. Ou seja, Jesus estabelecendo um novo jejum. Dizendo o seguinte, ei, agora para você ter autoridade sobre essa casta de demônio, você vai precisar buscar autoridade através do jejum. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis colocar ali? Será que é isso mesmo que Jesus quis colocar? Tipo, quanto mais eu jejuo, mais eu tenho autoridade para agir no mundo espiritual? Se você acha que é sim, então vamos fazer o seguinte aqui. Quando você encontrar um endemoniado, precisando de cura, de libertação, de salvação, o demônio manifestando, você primeiro pensa, estou em jejum ou não estou? Se você tiver algum lapso de esquecimento, ferrou, nem vai. Aí você olha, estou em jejum ou não estou? Estou em jejum. Então estou apto para poder expulsar esse demônio. Aí vai lá. Aí quando tu chega para expulsar o demônio, Satanás é malandro, hein? Você viu que ele quis pegar Jesus pela palavra. Foi ou não foi? Satanás é malandro. Na hora que você vai expulsar ele, ele vai falar assim, ó. Aqui não. Mas por que eu estou em jejum? A Bíblia diz, Jesus disse que é jejum. Mas ele não disse ali se é um jejum de 21 dias, 40 dias, 6 dias. Eu entendo que é um jejum de 40 dias, de abstinência total. Então, como você não está em jejum... Você está em jejum de abstinência total? Não, não estou. Então, você não está apto a me expulsar. Aí vai você embora. É verdade. Você está entendendo como se torna muito subjetivo? Você está entendendo como a coisa se torna um pouco subjetiva? A palavra ali está dizendo aí, através de oração e jejum. Mas quanto de oração? Quanto de jejum? Quanto? Quem tem essa métrica aí? Alguém tem? Já me dá o recado aí. Ou então você, de alguma forma, você pode até estar em jejum. Você pode até estar... Desculpa, você às vezes não está em jejum. Mas só que você vê aquela vida sofrendo ali. E você se compadece daquela vida porque você quer ajudar. E você, movido de tanto amor, de tanto carinho ali, de coragem, você fala assim, cara, vou expulsar esse demônio. Vai que dá certo, vai que é um só. Vai que é um só. Não é uma casta. Eu vou lá, eu vou tentar. E aí quando tu chega ali, Satanás malandro, mais uma vez, o pai da mentira, aí fala assim, aí você vai, vou te expulsar, e Satanás, é um só que realmente tem ali dentro, mas Satanás fala assim, não, aqui tem um monte. Aí você, tem um monte, é verdade, vou embora. Você está entendendo a posição que você se coloca quando você depende de jejum para poder fazer alguma coisa na tua vida? Você está entendendo a posição que você se submete? Não é Satanás que te submeteu, não. Não é o pastor que está te submetendo, não. O pastor que te submeter, você tem que sair, cara. Você está entendendo a posição que você se submete de tantas coisas subjetivas que pode acontecer e você está lidando ali com o pai da mentira, com Satanás. Quando você tem que expulsar um demônio, você não tem que perguntar, ele não tem que tocar conversa com você. Ele tem que saber se está em jejum, se não está em jejum, você tem que falar, ei, em nome de Jesus, sai! Quer ficar trocando resenha com desempregado, cara? Você vai ficar desempregado igual a ele. Quer ficar dando ouvido, cara? Sabe? Quando você, de alguma forma, quando Jesus fala ali para que eles estivessem em jejum e oração, isso de nenhum momento isso veio contradizer aquilo que Jesus fala que é por fé. Que eles não fizeram porque eram incrédulos, eram inconstantes. Aliás, quando Jesus fala que era por jejum e por oração, a primeira coisa que vocês têm que entender, que a gente já falou semana passada, é porque aquela era a forma porque os discípulos eram imaturos. Os discípulos eram imaturos. Tanto eram imaturos que eles só vieram se converter depois da ressurreição de Jesus. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Mas eles só vieram se converter
após a ressurreição de Jesus. E eles, de fato, só andaram em total poder depois de Atos 2. Ou seja, os caras andaram 3 anos e meio com Jesus, cara. Eles eram imaturos, então aquela imaturidade deles, eles só podiam ouvir aquele linguajar que Jesus falava para eles estarem rendidos. Era a única forma que eles sabiam. Então Jesus fala para eles dizendo o seguinte: ei, é por conta da incredulidade de vocês. Esse demônio não saiu por conta, essa casta não saiu, e essa casta só vai sair porque vocês precisam estar em jejum e oração, ou seja, vocês precisam estar rendidos. A rendição. Aquele era o linguajar que Jesus conseguia tratar com filhos imaturos, porque era a única forma deles entenderem. Lembra que eu expliquei semana passada sobre Pedro? Não adianta, Pedro só sabe que é chuchu, ele fala dá. Não adianta eu querer falar, Pedro é chuchu, Pedro. Papai é dá, chuchu, Pedro, não dá. Então, porque eu amo o Pedro, eu falo assim: Pedro, você quer dadá, Pedro? Você quer dadá, Pedro? Eu quero, papai. Pedro não está nessa fase do eu quero, mas ele abre a boca e é uma resposta. Senão ia ser um anormal, 7 meses, né? Imagina. Sabe, aquele era o único linguajar que os discípulos entendiam, por conta da religiosidade deles, por conta da imaturidade deles, que é o que Deus quer tirar você hoje, para te levar no nível de maturidade, para dizer: ei, vocês precisam estar rendidos, porque somente rendidos vocês vão escutar a minha voz, e isso produzirá fé dentro de vocês para expulsar esse demônio. Essa era a única forma. Só que aqui mora um problema. Se você continuar entendendo que Jesus estava falando que aquilo era um jejum carnal e não espiritual, aqui mora um problema, porque uma hora, concorda comigo, a tua carne vai gritar. Ou você acha que você vai conseguir viver um jejum até a eternidade? Uma hora a tua carne vai gritar, e pode ser que você pegue diante de você uma situação de expulsar um demônio, de curar alguém, de buscar alguma coisa, uma resposta, justamente no dia que tua carne gritou e você não está em jejum. E aí? E aí? E aí? Quem me garante que, de alguma forma, antes desse endemoniado manifestar ali o filho para ser curado, os discípulos não estavam em jejum? Mas por que de alguma forma, talvez, foi naquela hora exatamente enquanto eles desciam do Monte da Transfiguração com Tiago, com Pedro e com João Jesus, que encontra aquela situação, foi exatamente naquele momento, como diz, né, no linguajar, que isso nem existe na Bíblia, eles entregaram o jejum. Vocês entregaram o jejum também? Quantas vezes eu já entreguei jejum, cara? Jesus falando assim: você está me entregando... O quê? Que loucura é essa? Está me entregando o quê? Jejum? Que é isso? Pode ser que naquela hora... Pode ser exatamente naquela hora que eles não conseguiram mais jejuar, sentiram fome. E aí não seria injusto da parte de Jesus? Pô, Jesus, eu estava em jejum até meia hora atrás, cara. Mas eu senti fome, eu comi, cara. Aí Jesus vem falando o seguinte: enquanto vocês não trouxerem o jejum para um local da onde ele nunca deveria ter saído, não é subir de patamar, não. É do local da onde ele nunca deveria ter saído, ou seja, do mundo espiritual, o teu jejum espiritual, onde você se abstém de escutar as flechas de Satanás que ele lança contra a tua mente, dizendo que você não pode, que é impossível, que ali tem casta, que não sei o que não sei o que lá. Quando você começa a se abster desses pensamentos, através da confissão de fé, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou a justiça de Deus, eu sou curado pelas pisaduras de Cristo, eu sou curado. Ele, sendo rico, se fez pobre para que, segundo as suas pobrezas dele, me tornasse-me rico. Ele vem dizendo: enquanto você não colocar o jejum da onde ele nunca deveria ter saído, ou seja, no campo espiritual, agora se abstendo das tuas vozes, que você se enche a cada dia, matando você mesmo, dizendo: ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não penso mais segundo a minha ritual, segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu aprendi de doutrina, mas agora eu penso segundo a fé, segundo Cristo. Ou seja, quando você entender e botar o jejum no local onde ele nunca deveria ter saído, ou seja, agora eu não tenho mais lapsos, gaps, agora eu não tenho mais picos de relacionamento enquanto eu jejuo, mas agora eu escolho viver, literalmente Gálatas 5:21, agora eu escolho viver, andar
todos os dias no Espírito. Todos os dias no Espírito, e não mais usando o jejum para ter um gap, porque se eu uso o jejum para ter um gap, no dia que a fome bater, no dia que a fome gritar, a minha mente vai estar aprisionada pela religião, religiosidade, e eu mesmo vou me boicotar diante da situação, dizendo, eu não posso fazer aquilo, quando no céu, Cristo está dizendo, ei, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém. E aí você está se boicotando, eu não posso, e o céu está gritando, você pode. E aí você começa a se boicotar, você mesmo começa a se parar, e o céu está tentando te empurrar, dizendo, vai, porque Cristo morreu e ressuscitou por você. Aleluia, aleluia. Sabe, Rafael, mas... E aí quando você começa literalmente a entender e tirar esse jejum de onde ele nunca deveria estar na carne e trazer para o mundo espiritual e andar segundo o Espírito 24 horas, entendendo que não depende de você, mas que a Ele foi dado um nome sobre todos os nomes. A Ele. Seja a tua atitude, igualzinho foi de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, ou seja, rendição constante e não apenas quando jejuou. O maior sacrifício, falamos disso semana passada, que você e eu podemos fazer com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso espírito, é todo dia falando, eu abro mão de mim mesmo, Pai, para viver a Tua vontade em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o maior sacrifício que você pode entregar com o teu corpo, com a tua mente, com a tua alma, 24 horas. E sendo encontrado em forma de humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome. Ele deu o nome, que acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua confesse que não por jejum, não pela tua meritocracia, não por aquilo que você é capaz, não importa se você errou hoje, se você vai errar amanhã, mas a Ele foi dado um nome sobre todo nome, cuja língua confessará e todo joelho se dobrará, que somente Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É Ele, é sobre Ele, não é sobre você. O jejum te faz acreditar que é sobre você. Grava isso que eu estou te falando. O jejum te faz acreditar sobre você. A tua meritocracia te faz acreditar sobre você. Jesus está falando o seguinte, ei, na cruz era eu e eu, não era eu e você. Quando ressuscitei era eu e meu Pai e o Espírito Santo. Não era eu, o meu Pai, o Espírito Santo e você. Eu vim para que vocês fossem um exército de ocupação e não um exército de infantaria, achando que você tem que botar o peito na frente e ir fazendo. Você precisa agora ocupar pela fé. Pela fé. Pela fé. Rafael, mas, sabe, eu sinto, quando eu jejuo, quando eu jejuava, eu sinto meu corpo formigar. Eu sinto, tem algum poder nisso. Tem algum poder nisso. Primeira coisa que eu vou te falar é coisa da tua cabeça. A tua cabeça está tão condicionada à religião, à religiosidade, que você não sabe, você não imagina o quanto a tua cabeça e com a tua fé pode te levar a sentir coisas e fazer coisas que você nunca imaginou. E tanto para o bem quanto para o mal. Alguém já foi a centro de macumba, centro espírita, de umbanda? Alguém já foi? Só eu que vim de São Gonçalo, né, cara? Curitibano não frequenta esses lugares, né? Curitibano é chique, né? Só mesa branca. Cara, você não tem noção. Você não tem noção o que eu já vi, o que eu já presenciei pro lado do mal, onde que a pessoa coloca a fé dela. Porém limitado. Porém limitado. Você não tem noção onde a tua cabeça e a tua fé pode chegar. Então esse negócio de, eu estou sentindo, sabe, por causa do jejum.
Mas, pastor, eu sentia mesmo, pastor. Eu sentia, sabe? Eu sentia mais poder, eu sentia tudo isso. E eu vou te dizer o porquê que você realmente sentia. E não é por conta do jejum em si, porque você parou de comer. Porque naquele tempo que você estava jejuando, você se dedicou tempo a mais ler a Bíblia, de orar, de estar mais conectado. É por conta disso. Eu estava com um jovem, com a família dele, e esse jovem assistiu a pregação e a gente estava debatendo. Ele, de uma maneira muito inteligente, simples e inteligente, falou: pastor, peguei. Não era enquanto eu jejuava, quanto eu queria sacrificar a minha carne. É porque eu me disponibilizava mais em estar com Cristo. É por isso, né? Falei, uau, Curitibano é outro nível, né? E foi exatamente isso que acontecia com os discípulos. E foi exatamente isso porque que Jesus deu esse toque neles. Para dizer, ei, preste atenção, o jejum para vocês é um gatilho. Só que agora eu quero te levar de viver de gatilhos para viver uma vida constante em mim. Para viver somente de às vezes para toda hora. Para sair do talvez para todas as coisas posso naquele que me fortalece. Para sair de duas vezes para dizendo agora eu vou marchar com ele e ninguém vai me segurar. E tanto que isso foi verdade, e Deus nos chama para que a gente ande em fé. E isso tem tudo a ver com rendição, porque a rendição você te faz escutar Cristo. E escutando a Cristo você gera fé dentro de você, fortalece a tua fé e você transborda em fé. E é nisso que o Espírito Santo me chama e te chama para viver totalmente rendidos. Pois só se rende por inteiro quem de fato crê por inteiro. Só se rende por inteiro quem de fato crê por inteiro. Vou te dizer do meu casamento. O primeiro ano meu de casamento com Bruna foi um desastre. Desastre. Fomos ajudados pelo pastor Bené Gomes, pela Suedna. Beijo. Vocês, se nos assistirem. Fomos muito ajudado por eles. Muito. Eu, no começo do casamento, eu não confiava na Bruna. Eu não me rendia a ela. Ela não sabia quanto que eu ganhava. Ela não sabia quanto que eu dizimava. Ela não sabia. E nós passamos um momento muito ruim no casório, muito complicado. Porque você só se rende por inteiro quando você crê por inteiro. Eu não cria nela. Mas não cria nela porque ela me mostrava coisas que eu não deveria crer. Porque minha mente era louca. Talvez o meu relacionamento, o teu relacionamento está assim com Cristo, cara. Você não se rende por inteiro porque você não crê por inteiro ainda, cara. Pois a rendição é um ato de fé que te faz transbordar em autoridade. Pois sai você e só fica Deus. Por isso Deus espera que isso aconteça todos os dias da sua vida e não mais apenas enquanto você está jejuando. Tanto que isso foi verdade na vida dos discípulos, e é o que Deus espera de você e de mim, que vivamos uma vida não de gatilhos mais, mas uma vida constantemente andando, vivendo no Espírito, que a gente agora vai encontrar os discípulos se movendo em Atos 4, 7, 14. Olha a diferença. Quando eles entenderam o Espírito Santo neles, quando eles viveram segundo o Espírito Santo e andaram segundo o Espírito Santo. E pondo-os no meio, perguntaram. Só que eles estavam sendo interrogados. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso aqui? Aí Pedro falou: eu jejuei pra caramba, já aprendi com Jesus lá quando eu fui expulsar aquele demônio lá, junto com os outros discípulos que eu não consegui, a minha vida está balizada no jejum e oração. Ou seja, hoje por acaso eu estou em jejum. Então não tem como esse cara sair. Olha a resposta de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Isso não era mais esporádico na vida deles. Eles viviam guiados pelo Espírito Santo. Eles andavam conscientes daquilo que ele carregava. Eles andavam conscientes daquilo que ele carregavam. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos a um homem enfermo,
e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome, aleluia, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, em nome desse, é que este está a ação diante de vós. Pois a rendição é um ato de fé, que te faz transbordar em autoridade. Pois sai você e só fica ele. Pois sai você e só fica ele. Rafael, mas eu posso jejuar para me render? Pode, se tua carne ainda precisa disso, faça. Se sua carne ainda precisa de jejum para se manter rendido, faça. Faça. Mas Deus quer te levar à maturidade para alcançar coisas que só os maduros alcançam. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que esses homens eram sem letras, não sabiam nem falar, eram indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Antes eles andavam com Jesus, mas diante de um endemoniado não foi reconhecido que eles estavam com Jesus. Agora Jesus havia partido, mas quem olhava para eles falava: ei, agora eu vejo que eles andaram com Jesus. Amém. Eles andavam com Jesus, preste atenção nisso, mas não entendiam Jesus, isso não gerava fé. Então, quando chegavam diante do problema, diante do endemoniado, o endemoniado botava eles para correr, porque eles andavam com Jesus, mas não tinham Jesus. Jesus aqui já tinha partido, Jesus não estava mais andando com eles, mas quem olhava a eles, por eles estarem cheios do Espírito Santo totalmente, agora fala: ei, eles andam com Jesus, eles estiveram com Jesus. Amém. Uau! Então eles vendo a ousadia, vendo que éramos indoutos, não sabiam falar, falaram: cara, esses caras não estiveram com Jesus. E vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham a dizer ao contrário. A gente agora vai a Atos 16. Paulo, logo depois da viagem que o Espírito Santo mudou a direção dele, ele chega no local que o Espírito Santo direciona e fala o seguinte: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu um encontro, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Começava a debochar deles, gritar, expor aquela situação. E isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito imundo que estava naquela menina: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Os discípulos agora andavam conscientes daquilo que eles viviam. Deus está te chamando para que você ande consciente daquilo que tem dentro de você, cara. Você sabe o que tem dentro de você? Pedro vem ter a revelação, salvo engano, Pedro. Ele vem dizendo o seguinte: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que está dentro de você. Sabe por que sempre foi tão difícil você crer quando você leu isso aqui? Sabe por que foi tão difícil? E é tão difícil você crer? Está lá bem explícito dizendo que foi por conta da incredulidade deles, ou seja, por conta da inconstância da fé deles, que eles não puderam expulsar. Mas os seus olhos sempre olharam por jejum e por oração. Sabe por que sempre foi muito difícil você acreditar que foi por conta de jejum e oração, e aí você acaba de se matar em jejum e oração, achando que isso que vai mudar a tua vida? Porque é muito mais fácil, é palpável. Você tem controle sobre isso. Eu vou jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, está no meu controle. Está no meu controle, eu não dependo de ninguém.
Então sempre foi muito mais fácil acreditar que eu poderia dar resultado e dar cabo daquilo que eu estava buscando. E o jejum é uma forma de você ter controle, ter a chave do carro, ter o volante do carro. Mas que Jesus está falando, ei, sai do controle, larga a chave, larga o volante, senta no carona, senta comigo e descansa, porque a viagem eu vou te conduzir por aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas não adianta você sentar no carona e ficar segurando aqui em cima junto, né? Já viu? Tu freia junto. Ou então fica olhando no Waze. Eu sou mestre disso, cara. Agora eu tô parando. Bota no Uber, eu fico acompanhando com o Uber. Deixa eu ver se ele não vai me dar uma volta. Deixa eu ver se ele tá no caminho certo. Isso sempre foi muito maior do que você e eu, porque a nossa carne, ela tende a viver uma meritocracia. Você só ganha dinheiro se você trabalhar, você só ganha dinheiro se você vender. Você só performa na escola se você tirar uma boa nota, se você estudar. Mas isso é uma relação na terra. A tua relação com o teu pai não funciona através da meritocracia, mas você foi chamado para viver por fé. Por aquilo que você não vê. E você viver por aquilo que você não vê envolve você sair do motorista, ir para o carona, fechar o teu olho, dormir e descansar, porque ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a tua vida, só que o jejum, ele te faz ter o controle, o jejum te faz segurar na mão e você determinar o teu tempo, falando o seguinte, ei, agora eu cumpri o caminho. Cumpri 1, 2, 3, 21 dias, 40 dias, 100 milhões de dias de jejum, agora eu percorri o caminho. E Jesus vem dizendo, ei, só há um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. As pessoas dividem a glória de Jesus com o jejum. As pessoas dividem a glória de Jesus com qualquer outro rito e ritual. E Jesus está dizendo para você, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que te leva a Zoe, que te leva à vida do próprio Deus. Eu sou o caminho. Gálatas 2:20 diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Isso aqui responde tudo o que a gente, se você pegar esses 3 domingos de pregação que a gente fez, eu ia a Gálatas 2:20 para te lembrar. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não vivo mais buscando jejum, dependendo de jejum, me apoiando em jejum, em ritos, em rituais, mas vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, cara. Se você pegar esses 3 domingos de pregação e quiser resumir, você resume ele dentro de Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo segundo Ele, para Ele, constante, nele. Você precisa se livrar desses odres antigos, porque o vinho novo está chegando na tua vida, cara. Vamos ficar de pé?